Vamos orar então? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Deus, somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado. Senhor, peço ao Senhor que mais uma vez, Pai, nos permita aprender sobre a Tua palavra, aprender sobre os Seus feitos e sobre aquele legado, Pai, que os homens guiados pelo Senhor nos deixaram. E eu peço ao Senhor, Pai, que em tudo isso, Pai, o Senhor nos ajude a entender e a praticar tudo isso. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, que não vão poder estar aqui, que o Senhor também os abençoe. Aqueles que estão a caminho, traga-os em paz e segurança. E a nós que estamos aqui, Pai, nos ajude a entender, nos ilumine, Pai. E que em tudo isso, Pai, o Seu nome seja exaltado. Nós te agradecemos. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar início aqui a partir do capítulo 17, não é isso? De Paulo. De Paulo. Capítulo 17 de Paulo. Eu, quando era mais novo, eu pensava que tinha um livro Paulo na Bíblia, sabe? Nós lemos até o capítulo 16 já. E hoje, galera, nós vamos ir até o final de Atos, viu? Até Atos 28. Hã? Nós vamos agora pegar essa parte aí, capítulo 17 de Atos, a viagem de Paulo, não viagem, né? Paulo vai para Tessalônica e em Bereia. Gente, eu vou dar assim uma acelerada, eu não vou frisar muito assim nos negócios para a gente poder passar Atos todo e a gente vai finalizar Atos e depois desse aqui, rapaz, é só daqui 2 meses. Mas nós vamos entrar Romanos. Romanos é assim, é o livro, é tipo um tratado teológico, assim, velho. O trem é violentaço, assim, Romanos, velho. Top dos top dos top. Eu falo isso com todos, né? Todos nós vamos começar, mas Romanos é importante demais, velho. Tudo é top. Então vamos lá, vamos só relembrar aqui do capítulo, pelo menos do capítulo 10 para frente. E aí no capítulo 10 a gente viu aquela história do centurião, né? Cornélio, que Pedro ele deu uma visão para Pedro, e Pedro agora, Pedro falou assim, não posso comer isso, porque eu nunca comi nada impuro. Deus fala assim, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei e tal. Aí ali Pedro entende e que a palavra de Deus é para os gentios. Então Pedro vai até a casa de Cornélio, ali toda a família de Cornélio, ela aceita a Cristo. O evangelho é pregado aos gentios. Aí depois Herodes manda matar Tiago. Pedro, que estava preso, Pedro foi liberto da prisão. Saulo e Barnabé, eles iniciam agora uma viagem, a primeira viagem missionária, né? Que eles são enviados pela igreja, ou seja, os apóstolos os enviam para Antioquia, a igreja de Antioquia. Eles pregam em outras cidades nesse percurso aí. Aí eles enfrentam muita oposição dos judeus, né? Aqui é os judeus mesmo que estão em oposição a eles. Aí no 14 ainda está falando da viagem. No capítulo 15 vem a questão, a Assembleia em Jerusalém, né? Onde eles vão fazer aquele, como a gente diz, aquele primeiro concílio que eles estão perguntando sobre aquelas pessoas que aceitam a Cristo, os gentios que vêm, né? Como que deveria tratar os gentios que quisessem caminhar dentro do judaísmo, do cristianismo ali no caso, né? E eles falam assim, não precisa circuncidar, mas se abstenha de comidas, fala com ele algumas coisas, né? Relação sexual ilícitas, comidas oferecidas a ídolos e tal, se abstenham disso e está tudo certo, não precisa circuncidar. Aí no capítulo 16, aliás, no capítulo 15 ainda, Paulo e Barnabé eles se separam, né? Porque ali, quando eles vão iniciar a segunda viagem, Barnabé ele queria levar quem com ele? Marcos. Marcos era o que dele? Sobrinho dele, isso aí, vocês estão afiados, hein? Assim que é bom. Deixa eu voltar no 11 aqui. Isso.
Não, não está na cronologia não, sabe? É, é, e Tiago está presente, isso mesmo. Ele não está, né? Não está na cronologia não. Está narrando, sabe? Está narrando fatos. Aí depois eles separam, porque João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem, né, em Perge da Panfilha. Aí agora Paulo fala assim, eu não quero mais que João Marcos participe com a gente. Aí Barnabé fala assim, não, então eu quero ir com João Marcos vai comigo. Barnabé vai com João Marcos. E Silas, que tinha ficado de bobeira lá, Paulo chama Silas e eles partem para outra viagem. Aí no capítulo 16, Paulo e Silas, então, eles partem para essa segunda viagem missionária. Aí fala da pregação em Troade, aliás, a visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa, e termina aí o capítulo 16 falando assim, ó, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Porque Paulo, ele tinha sido preso, né? Vocês lembram que Paulo tinha sido preso, e aí no capítulo 16 eles vão solta Paulo, o carcereiro se converte, ele cuida de Paulo, das feridas de Paulo, porque Paulo tinha levado uma chibatada, e quando o carcereiro, porque isso aqui é aquela história que dá até os louvor, né? Paulo e Silas na prisão, e eles louvando a Deus, aí cai as cadeias ali, quebra tudo, e só que eles não fogem, e aí depois eles vão até a casa do carcereiro, todo mundo da casa do carcereiro se converte, e depois no outro dia eles chegam até Paulo, fala assim, fala com o carcereiro, não, pode liberar Paulo, ele está liberado. Aí Paulo fala assim, não, vocês não vão liberar só liberar, não, eu sou cidadão romano, vocês prenderam a gente aqui é para todo mundo ver, vocês têm que soltar a gente para todo mundo ver também, não vou passar essa vergonha sozinho não. Paulo bota o terror neles lá, e eles liberam Paulo, fala assim, sem saber. Uhum. Aí no versículo 37, 16, 37, mas Paulo replicou, vocês nos açoitaram publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ou seja, quem está mandando soltar aqui, eles vêm aqui, porque foi ele que prendeu nós. Então, libera nós publicamente também. Agora, nós vamos entrar no capítulo 17. Como eu disse, nós vamos dar uma passada rapidona. No capítulo 17, Paulo ele vai para Tessalônica, tá? E também em Bereia. Aqui é onde a gente fala, que a gente tem aquele ditado, o crente bereiano. Vocês já ouviram isso? E vocês sabem por que é crente bereiano? Alguém sabe? Bereia era uma cidade. E o crente bereiano, a gente vai ver aqui, que Paulo, quando ele ensinava os crentes de Bereia, quando Paulo falava, eles iam na Bíblia e olhavam se o que Paulo estava ensinando era bíblico. Então, eles não só ficavam com o ensinamento de Paulo, eles olhavam na lei, e para ver se era aquilo que os profetas, a lei estava falando. Então, eles conferiam na lei e nos profetas, né, tudo que Paulo falava. Por isso que a gente fala assim, irmão, você tem que ser crente bereiano, ou seja, o que o pregador está pregando aqui, confere aí e vê se está na Bíblia aí. Outra coisa, isso é até bom para nós. Quando você estiver pregando, não fala assim, lê comigo aí, gente. Vamos para o Atos aqui, capítulo 17. Aí depois que você terminou de ler, que você vai começar a pregar, você fala assim, fecha a sua Bíblia agora aí, que nós vamos iniciar. Não, fala assim, mantenha a sua Bíblia aberta. Tem que falar isso com a galera. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque o que eu vou falar está aí, você vai olhando aí o que eu estou falando, entendeu? Porque tem pregador que manda fechar a Bíblia. Fecha a Bíblia aí e agora fica ligado. Não, mantenha a Bíblia aberta, para você ver se o que eu estou falando é Bíblia, ou se eu estou falando na minha cabeça. Então, quando você estiver pregando, vocês falam isso aí, tá, gente? Mantenha a Bíblia aberta aí, povo, Estou querendo achar aqui o que ele...
a parte de Bereia. Versículo 11. Ó, isso, o Bruno já achou. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O pessoal de Tessalônica foi muito rude com Paulo. Paulo chegou lá para anunciar o evangelho, e esses caras de Tessalônica, os judeus, chegou lá e começou a botar o terror onde Paulo estava. Aí Paulo sai de Tessalônica e ele vai agora para Bereia. Aí no versículo 11 fala assim, que eles foram mais nobres, por quê? Eles receberam Paulo melhor do que os crentes de Tessalônica. Só que eles olhavam as coisas que Paulo ensinava, né? Estava examinando se era daquele jeito mesmo as coisas. Aí Paulo sai daqui agora e ele vai para Atenas. Então, ó, você vê que ele vai para Tessalônica, ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia ele sai agora e está indo para Atenas. E no versículo 14, olha o que fala, ó, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, Paulo foi sozinho para Atenas. Silas e Timóteo, porque Timóteo entrou aqui na história, Timóteo e Silas ficou para trás. E Paulo foi para Atenas sozinho. Chegando em Atenas, Paulo começou, ele já chegou fazendo o que ele faz, né, velho? Já vai para o lugar para pregar já, né, velho? Já vai caçando a sinagoga e pregar. Então, enquanto Paulo, olha para você ver, ó, no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Porque Paulo chegou e viu que a cidade tinha muitos deuses. Eu até tinha começado a falar aqui no capítulo 17, eu não vou falar hoje, porque isso aqui é uma pregação que eu já preguei aqui na igreja, capítulo 17, e ela é muito grande se a gente falar desse ao Deus desconhecido, mas só para dar uma relembrada. Aí a gente precisa de informação extra bíblia da história, de como é que era a cidade de Atenas, né? Aí a gente vai ver que Atenas era uma cidade que era conhecida assim, que tinha quase que mais deuses do que pessoas em Atenas. Então o historiador fala assim, era mais fácil encontrar um deus do que uma pessoa em Atenas. Toda esquina tinha um deus, porque eles queriam adorar todo mundo, e por isso que eles tinham todo tipo de deuses. Se você chegasse lá e falar assim, ó, tem esse deus aqui, ó, esse aqui é o deus da caixa de som. E ele fala assim, põe ele que vão adorar ele. Porque eles tinham medo de, não adorando, desagradasse a algum deus. Render, chegar lá, oferecer sacrifício e tudo. Eles levantavam um altar para aquele deus, colocavam uma escultura daquele deus e diariamente ofertavam sacrifício. Ficava ali, que não valia nada, aquele monte de pedra ali, o pessoal ofertando. E isso era em Atenas tudo, lotado de deuses. Então, aí é quando Paulo está esperando Timóteo e Silas, ele está andando pela cidade e ele vê um monte de deuses. Aí o espírito dele, a Bíblia fala assim, né, que o espírito comovia em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Ou seja, Paulo ele já tinha que disputar com a galera quais que é a praça, para ele poder também expor a palavra de Deus ali, o evangelho. E aí Paulo, só que aqui a gente vai conhecer a estratégia do camarada. Nós como cristãos, nós temos que ser estrategistas, tá? Nós não somos... essa é uma palavra até que nem usa hoje mais, né? Antigamente o pessoal fala assim, fulano é careta, né? Nem usa isso mais, né? Mas os crentes vacilão aí, cara. Lá no Brasil, é mais comum no Brasil. Você viu o camarada num domingão assim, de terno e gravata, aí o sol rachando e a galera fala assim, os crentes é doido, né? Cara de terno e gravata, no calor desse. Então era sinônimo de zoeira, né? Você falar, esse cara era um vacilão, é de terno e gravata, esse crente é doido, aquele trem todo. Só que Paulo, ele foi estratégico aqui, porque ele andando na cidade, viu aquele um tantão de deuses. De repente, ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido, porque Atenas tinha medo de que existisse alguma divindade e que essa divindade não fosse adorada. Tá? Eu até comentei na última aula que na história,
a filosofia, fulano de tal, eles vão contar uma história que aconteceu uma praga muito grande lá na região e tinha um oráculo lá na cidade. Um oráculo é o lugar onde que eles buscavam a resposta dos deuses, né? Os deuses gregos e tal. E eles foram buscar uma resposta para acabar, tipo, com essa praga que tinha acontecido. E o oráculo, de alguma forma, mostrou para eles o seguinte: tem alguma divindade que vocês não estão adorando. Então, esse aí que é o problema. O oráculo? Não. O oráculo talvez encarnava na pessoa, mas era um lugar de encontro, tipo ali onde o Espírito baixava ali, Deus tipo isso, sabe? Mas era um lugar que eles adoravam um montão de deuses ali. Então esse oráculo sinalizou que existia uma divindade que não era adorada. Eles falaram: que divindade é essa? Não sabemos. Chamaram um camarada, um cara que o Paulo até cita ele aqui, ó. Chamaram um camarada chamado Epimênides. Não, Epimênides cita esse cara. Se eu tiver enganado, vou olhar depois. Mas aí esse camarada, que ele fala o seguinte: nós vamos chegar aqui no monte, aqui, no alto dessa colina, vamos soltar aqui um monte de cabra aqui, aonde essas cabras parar, é ali, naquele Deus ali, naquele lugar, nós precisamos adorar aquele Deus ali, porque nós estamos falhando em adoração para ele. Soltaram as cabras, elas desceram a ribanceira toda lá e pararam no lugar onde não tinha nenhuma estátua de Deus, não tinha nenhuma. Aí ele falou: então aqui tem que ter uma divindade ser adorada aqui. Aí eles levantam um altar e colocam ao Deus desconhecido, porque eles não sabiam que divindade era, mas eles colocaram um altar e escreveram ao Deus desconhecido. Ou seja, nós queremos te adorar, a gente não sabe quem é, mas só para você tirar essa praga de cima da gente aqui, né? Aí Paulo vê essa situação, aí ele pensa assim: cara, é aí que eu vou entrar com o evangelho. Aí ele fala assim: estou vendo aqui que vocês são muito religiosos. Olha, Paulo começa falando isso aí, porque o pessoal perguntou para ele assim: cara, o que é essas coisas aí que você está anunciando para nós? Esse negócio é meio diferente. Os caras começaram a falar, né? E aí Paulo fala, porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. E aí eles levaram Paulo para o Areópago e falaram assim: esse cara está ensinando um negócio diferente para nós aí. Aí Paulo, lá no Areópago já, ele fala o seguinte assim, versículo 21. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo, ele fala o seguinte, ele traz os caras para o lado dele, ele não faz raiva nos caras, né, velho? Ele fala assim: vocês são supersticiosos, são religiosos, são espirituais, né? Estou vendo aí que vocês adoram os deuses, isso é bom, só que tem um Deus que vocês não sabem quem é, porque tem um altar que está escrito: ao Deus conhecido, e esse é o Deus que eu anuncio. Paulo pega essa parte para ele fala o seguinte: esse, pois, que vós honrai, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aí ele fala: de um só ele fez toda essa geração, e ele conta aqui que Deus que era esse. Então aqui Paulo, ele pega aquela oportunidade e ele enfia Deus no meio daquele ali e prega para os atenienses, e muitos deles seguiram a Paulo. Muitos não acreditaram, mas muitos falaram assim: nós queremos ouvir isso em outra oportunidade, Paulo. Se você for continuar a leitura, alguns vão falar assim: cara, nós queremos ouvir mais disso, nós vamos seguir você. Então algumas das pessoas foram com Paulo. Então esse é o episódio ali que vai falar do ao Deus desconhecido. E Paulo aqui, ele já dá uma cutucada em algo que vai vir para frente, porque ele fala o seguinte, que ele não habita não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque a gente vai ver que essa região que Paulo está, que ele vai para Éfeso depois, essa galera faziam deuses, eles viviam disso, faziam escultura, imagem, e eles tinham aquele ali como um Deus, né? Então Paulo já de cara já dá uma cutucadinha nisso também. Ele não habita em templos feitos por mãos.
Beleza. Passou o capítulo 17, aí entra no 18, Paulo vai para Corinto e Éfeso, e ele volta para Jerusalém. Quando eu estava falando de Corinto, eu falo com vocês assim, Paulo normalmente ficava de 6 meses no lugar, 8 meses no lugar, só que em Corinto ele ficou 1 ano e meio, tá? Aí você fala assim, mas onde que tem essa informação? Está lá em Corinto? Não, está em Atos. Em Atos, fala assim que quando Paulo foi para a região de Corinto, ele ficou ali nessa região 1 ano e meio. Se você for lendo aqui, ele vai ficar 1 ano e meio na região de Corinto. E na região de Corinto ali, ele institui a igreja, né, a igreja de Corinto. Aí ele vai, capítulo 19, eu só quero dar uma passada rápida, gente. No capítulo 18, ele vai para Corinto, depois ele volta para Éfeso, e, quer ver, ó, aí tem uma história bacana aqui, ó. E Crispo, versículo 8, o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temais, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre a palavra de Deus. Então, Paulo ele ficou ali naquela região, né? Aí no versículo 12 fala assim, ó, sendo Galho procônsul de Acaia, ele, levantando-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo, esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme com razão de vós, aqui o que acontece é o seguinte, os judeus ainda estavam vindo atrás de Paulo, falando assim, o Deus que esse camarada prega é um Deus estranho, não é o Deus que a gente ensina, não é o Deus do judaísmo, ele está ensinando um evangelho diferente. Aí, quando ele chega aqui, esse Galho recebeu Paulo. O judeu chegou lá e falou assim, rapaz, esse cara está ensinando um evangelho diferente do que a gente aprendeu com o nosso pai Moisés, e você vai receber esse cara? Aí eles deram um couro nesse camarada, pegaram o Galho e agrediram o Galho, tá? Porque Galho falou o seguinte assim, não, ele não fez nenhum crime não, gente, ele não cometeu nenhum crime, só que esses camaradas, eles não estavam nem aí. E, quer ver, ó, aí ele volta para Éfeso, né? Agora Apolo em Éfeso e em Corinto. Agora Apolo, ele entra na história. Apolo era um camarada muito versado, ele conhecia muito da Bíblia, e aqui quando a gente vai ler, vai falar assim que ele defendia muito bem o evangelho, ele era um camarada que ele debatia em praça pública com os judeus, e ele derrubava os judeus no argumento, mostrando que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Então Apolo é esse cara. Olha para você ver o que fala de Apolo, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E começou a falar, versículo 26, ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, né, eles ouviram Apolo falando, e aí no versículo 27, querendo eles passar a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia, isso aqui, olha o que Apolo fazia, ele convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, esse cara nessa época já tinha debate teológico, entendeu? Ele já debatia e ele conseguia convencer judeus de que as Escrituras falavam de Jesus e que Jesus era o Cristo. Então, Apolo aqui, ele é inserido agora nessa galera aqui, a partir daqui. Capítulo 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega em Éfeso e depois tem um tumulto excitado por Demétrio. Demétrio, quem que era Demétrio? Demétrio era um camarada
Deixa eu ver aqui onde que vai falar do Deméter. Ele era o camarada que fazia a questão dos ídolos, né? Bruninho, acha aí o Deméter aí, Bruninho. Não, beleza. Versículo 3. Perguntou-lhe então, porque aqui Paulo, ó, isso sucedeu, que versículo 1, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegou ali e encontrou o quê? Discípulos. Ele encontrou discípulos. Ele disse, vocês já receberam o Espírito? Aí a galera falou o seguinte assim, ó, é o 24? Beleza. Mas no versículo 2, Paulo, no capítulo 1, versículo 1, aliás, Paulo chega a Éfeso e ele encontra ali discípulos. No versículo 2 ele pergunta assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam assim, a gente nem sabia que é Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Aí Paulo fala assim, vocês são batizados no quê? Aí nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí ele fala assim, mas o batismo de João é para arrependimento de pecados, mas é o único que nós conhecemos. Aí Paulo, não, vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Então Paulo eles são batizados ali, Paulo estende a mão sobre eles, o Espírito vem sobre eles, o Espírito Santo, e eles falam em línguas estranhas. Ó, versículo 6, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aí, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles e separou discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então Paulo estava o seguinte, ele queria pregar, só que muitas pessoas não aceitavam o ensinamento dele, e ele decide o seguinte, então cara, cada um, quem vai dar conta de si é você. Ele fala assim, eu não vou pregar para essa galera de judeu mais não, eu vou pregar para os gentios. Então Paulo, a partir daqui agora, ele fala o seguinte, eu vou pregar aos gentios. De fato, ele vai fazer aquilo que Jesus tinha incumbido ele de fazer. A sua missão você vai pregar aos gentios. Mas até aqui ele ainda estava meio que pelejando ali com os judeus, e os judeus estão acompanhando ele, cara. Ele ia para Beré, eles iam atrás, ia para Atenas, ia atrás, e os judeus estão em cima ali, Tessalônica, só o que Paulo ensinava e eles combatiam. Então Paulo aqui fala assim, ó, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu vou pregar aos judeus. Aliás, vou pregar aos gentios. E Paulo fazia, a Bíblia fala que ele fazia maravilhas extraordinárias através de Deus, Deus fazia. Aí no versículo 11, olha para você ver, ó, daqui que vem a questão do lencinho ungido, entendeu? O cara vendeu o travesseiro, um pedaço da cruz. A cruz de Jesus, rapaz, ela é infinita, aqui tem gente vendendo pedaços até hoje. Ao longo de anos e anos. Mas vou contar uma história aqui que é real, aconteceu comigo com a Lília, talvez a Lília nem lembra, mas eu não quero que vocês tomem isso de base para vocês acreditarem nessas coisas não, é Deus que faz, entendeu? Não é nós, não é as coisas não. Mas quando começou aquele camarada Valdomiro Santiago, Lília e eu acompanhava Valdomiro Santiago todo dia, todo dia. E o Valdomiro Santiago, eu te falo a verdade, esse homem hoje eu não acompanho ele. Eu não sei se ele é um bandido, um charlatão, um mentiroso, não sei, eu não acompanho ele mais. Mas de fato que quando aquele homem começou, ele era homem de Deus demais, demais, ninguém pode negar o que acontecia, que Deus fazia através daquele cara. E Lília e eu víamos ao vivo, porque a gente trabalhava de 12 horas, a gente largava o serviço 7 horas da manhã, pegava 7 horas da noite, largava 7 horas da manhã, a gente ia junto, voltava junto do serviço. Chegava às 7 horas da manhã, aí estava tendo uma oração de manhã ao vivo na igreja, ou ele estava no monte, mas Lília, eu acompanhava ele, via tudo. E ele tinha programa o dia inteiro, qualquer hora se ligava, ele estava no programa. E eu já vi muitas vezes Deus usar aquele cara assim, absurdamente, absurdo. Era trem assim, louco mesmo. Eu lembro uma vez que eles pegaram um camarada, a igreja muito lotada, eles foram passando um cara assim no colchão, assim, em cima da multidão, assim, até o colchão varou lá em cima, assim, do púlpito, assim. Um cara em cima do colchão, assim,
O cara, osso puro, velho. Osso puro. A perna do cara era da grossura desse negócio aqui, assim. Você só via o osso, velho. O cara estava deitado, velho. Aí, e o Valdomiro tinha meio roceirão, né? Ele falava assim, Nossa Senhora. Era Nossa Senhora que ele falava mesmo? Não era Nossa Senhora. Ele falava, Nossa Deus. Nossa Deus, quem que é esse cara aqui? Quem trouxe esse cara aqui? Aí foi ver a mãozinha lá atrás. Ele, lá atrás. Mas como é que chegou aqui? Aí, não, ele veio passando, cara. Aí, rapaz, ele olhou pro cara assim, no chão assim. Ele falou, gente. Aí ele falou assim, gente, quando Deus curar vocês aqui, vocês precisam trazer para mim um comprovante do hospital que vocês têm doença mesmo, porque eu estou sendo processado aí, porque eles estão falando que eu estou enganando o povo, então vocês têm que trazer o laudo do hospital, falando, eu estou com câncer, agora eu não estou mais, porque eu fui curado, mas traz o laudo do hospital falando que você tinha câncer mesmo, porque quando eles me processar, eu levo o laudo lá e provo que você estava doente, que foi Deus que curou. Aí ele falou aquilo, ele falou assim, cara, ele falou assim, se Deus nunca esteve na minha vida, não vai acontecer nada. Mas se Deus está comigo, esse cara vai levantar agora e vai andar. Velho, ele baixou no chão assim, velho, e pôs a mão no peito do cara assim, velho. O cara levantou, velho, andando no púlpito da finura desse trem assim, velho. O cara, que tinha anos que não andava, velho. E era ao vivo o programa, era ao vivo. O cara andando um palito assim, que trem mais feiozão assim, andando assim no púlpito assim, velho. O cara dessa finura assim, ó. A igreja ficava louca, né, velho? A família do cara, e gente de cadeira de roda, mulher com lepra, velho, com lepra assim, ó, na pele assim, ó. E o câmera filmar a mulher, depois da oração, não ter nada no braço da mulher, a lepra, velho, sair. Então era trem bruto demais, velho. E aquele cara era muito usado mesmo, não sei hoje, mas não acompanho. Foi envolvido em muita coisa e tal. Mas aí, onde eu quero chegar, no lenço, ele tinha uma toalhinha lá que chamava "Se tu uma bênção". Essa toalhinha você não tinha que pagar nada, você só pedia aquilo, e Lili e eu pedimos uma toalhinha daquela. Pedimos uma toalhinha. Nós nunca tivemos isso, assim, de lugar nenhum, mas a gente comprava muito. Pedimos uma toalhinha, chegou lá em casa. E isso aí era, nós tínhamos um palio, acho que é um palio, acho que era um palio nós tínhamos na época. Só que esse palio era zeradaço, velho, tinha 1 ano só de uso, esse palio. E um dia deu uma louca lá que o palio não pegava de jeito nenhum, velho, não pegava de jeito nenhum. E, rapaz, eu falei assim, isso tem coisa do cão. Aí eu lembrei da toalhinha. Fui lá dentro, peguei a toalhinha, colocamos em cima do capô do carro assim, oramos assim, velho. Depois o carro pegou normal. E nós estávamos lá pelejando um tempão. Aí, tipo assim, talvez na minha ignorância da época, eu pensei que era alguma coisa na toalhinha, né? Hoje eu sei que não era pela toalha, Deus fez pela fé da gente, porque eu não estava crendo na toalha, entendeu? Mas foi um modo que eu peguei, né, para apoiar em alguma coisa, para apalpar alguma coisa, porque a gente é muito visual, a gente precisa ver as coisas, né? Então ali a gente orou, colocou a toalhinha no carro e o carro pegou. Aí vai, eu estou falando da toalhinha, porque aqui no versículo 11, olha para você ver, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12 agora. De sorte que até os lençóis e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. Ou seja, a galera pegava uma toalha de Paulo, um pano de Paulo, levava, passava na pessoa, a pessoa ficava curada, com o lenço de Paulo, véio. Entendeu? Aí você fala assim, que ele era pouco usado, cara, né? Por isso que veio a base bíblica da toalhinha, entendeu? Só que a toalhinha depois virou caneta de R$1.000, semente de R$2.000, esse negócio. Aí isso aí foi essa época aí eu não acompanhei mais. Aí hoje eu já não sei, mas assim, falar que aquele homem nunca foi homem de Deus é mentira, porque o que aquele cara fazia, eu nunca vi, velho. E olha que na nossa cidade lá, tinha um camarada Arlindo Teodoro lá, brutal também, velho, que Deus usava o cara em cura, mas igual o Valdomiro Santiago, eu nunca vi não, velho. É muito absurdo mesmo o que Deus fazia através da vida daquele cara, véio. Nossa, se ele perdeu isso, velho, se ele não tem isso mais. Quando ele conta o testemunho dele, velho, o testemunho é impactante, mas o mundo fala assim, mentiroso demais, véio, essas coisas que ele está contando. Do Macedo. Então, é muita coisa, velho.
Então, aí aqui vem a base bíblica da toalhinha, entendeu? Só da toalhinha, mas aí depois vem o tijolinho, vem um monte de negócio. Então, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, essa aqui eu ia pular essa parte, rapaz, pra você ver. Se eu ia pular, já ia para lá para o 20, olha pra você ver. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles viam Paulo fazendo milagre, e Deus operando maravilhas na vida de Paulo, expulsando demônio. Aí uns exorcistas da cidade falaram assim: vamos fazer igual esse cara. Aí ele chegou no endemoniado, eu esconjuro-vos no nome de Jesus. Esconjuro, tipo assim, eu determino, eu digo, tal, tipo isso, né? Na tradução suas aí, o que está aí no lugar de esconjuro-vos? Versículo 13, o que está escrito aí? Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia. Aí. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Invocar, é mesmo que invocar. Eu esconjuro, eu invoco. Então, eles... não é invocar não, quer ver, ó? Aqui também está esconjuro-vos também. Eu queria achar uma outra palavra aí que fosse mais... eu tomo por juramento, está aqui na tradução. Então ele falava assim, ó, esconjuro-vos no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí, ó, você vê, quem fazia isso era 7 filhos de Sevá, judeu principal dos sacerdotes. Porém, o espírito maligno diz para ele assim, ó, eu sei bem quem é, aliás, conheço a Jesus, e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem são? Falou com ele. Aí o espírito maligno partiu para cima desses caras, deram um couro nele, deixaram eles pelado, e eles saíram correndo pelado na cidade, saíram correndo pelado. Aí o cara, né, achar que é assim, não, expulsar um demônio ali, né? Eu lembro uma vez que, isso aí tem muito tempo, nessa época meu conhecimento de Bíblia, assim, de 0 a 10 era menos 2, entendeu? Nessa época aí. Tinha um pastor na nossa igreja lá que ele estava dando um estudo, e eu não sei por que cargas d'água que eu sabia essa passagem aqui. Não sei nem de onde que eu aprendi ela na época, né? Não sabia nada da Bíblia, mas essa passagem eu sabia. Aí o pastor estava ensinando um negócio no estudo bíblico, e esse pastor era cara tipo militar, assim, cara assim, sabe? Ele era presbítero da igreja lá, da assembleia que a gente fazia parte, e ele falando assim que o cunhado dele, que estava desviado, estava bêbado um dia no bar, e tinha um cara fazendo arruaça no bar. O cunhado dele, bêbado, expulsou o demônio do cara que estava fazendo arruaça. Eu falei, isso é um bichão mesmo, né? Eu falei assim, a ele, é porque meu cunhado estava desviado, estava bêbado, mas só que Deus não tirou a unção dele. Aí eu falei assim, aí eu levantei a mãozinha, né, lá no fundo assim, no estudo. Não, era estudo bíblico da igreja lá. Eu nem sei o que eu estava fazendo lá, porque eu não ia no estudo dessa época. Nem ia, eu ia num dia de culto, não ia na oração, não ia nada, eu era assim, tranquilo assim, sabe? Igual uns meninos da rampa aqui, ó, tranquilo, só vem de vez em quando. Não da teologia, não. A teologia, galera, aqui é firme. Mas aí, e eu não sei nem por que eu sabia essa passagem, mas eu falei assim, pastor, eu não acredito nesse negócio aí, não. Falei assim, era o Ferreira. E ele era meio militarzão assim, né? Eu falei assim, pastor, não acredito nesse negócio não, cara. Cara, demoniado, vai expulsar demônio? Aí ele, não, é porque Deus não tira da pessoa. Se é a unção que está nele, Deus não tira. Eu falei, pastor, não faz sentido eu viver uma vida de santidade, então buscar Deus, para eu ter isso, sendo que um cara bêbado lá no bar tem. O cara está bêbado, expulsando o demônio de um outro bêbado, de outro demônio. Isso aí é o que Jesus, o pessoal acusava, né? Ele expulsa demônio em nome de Beelzebul, ou seja, falava que Jesus era o diabo-chefe, por isso que ele expulsava demônio, porque o chefe mandava os pequenininhos, ó, sai desse corpo aí. Aí ele falou assim, não, mas e ele temou lá, e eu de cá, eu falei, seu pastor, então, ó, isso aí é a mesma coisa de Atos 19, aí eu fui ler essa passagem, não sei por que eu li, não sei de onde tinha tirado, né, mas eu falei, ó, isso aqui o cara falou, conjuro-os no nome de Jesus a quem Paulo prega,
Era como se fosse seu cunhado falando isso aí, ó. Aí o que o demônio falou assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? Deu um couro no cara, deixou ele pelado na rua. Falei assim, aí seu cunhado bêbado, expulsou um demônio do outro cara. Falei, eu não acredito não. Aí, rapaz, ele deu um piti lá assim, e continuou o estudo. Eu falei assim, não, pastor, pode continuar. Só essa parte aí, para mim, não vai acrescentar nada, não acredito nessa parte aí não. Mas você pode continuar. E ele continuou firmando que aquilo ali era aquilo mesmo, entendeu? Aí eu falei, beleza, mete bronco, mas isso aí, eu não acredito não. Aí, nossa, para ele parar a pirraça comigo depois, foi muito tempo, viu? E olha que eu não era ninguém não, rapaz, não fazia nada, assim, era líder, não, estava de boa, acho que eu tocava contrabaixo na igreja só, mas nada não, entendeu? Não era líder de nada não, só estava lá no estudo lá. E dei um pitacozinho lá. Se fosse hoje, meu filho, nossa, pai, isso aí tem pó. Mas aí essa palavra aqui, ela até ficou bem gravada para mim por causa disso. Então aí Paulo ele vai agora, né, ele foi aqui em Éfeso, aí esse camarada Demétrio, até agora a gente não chegou, agora que vai chegar no 24, vocês falaram, né? Ó, porque um certo ourives da prata, tipo assim, ourives vem do nome de cara que mexe com ouro, né? Mas ele é ourives de prata, então seria pratives, né? Prateiro. Ele era um ourives de prata, e por nome de Demétrio. E ele fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro. Nossa, a linguagem da Bíblia tem vezes que ela atrapalha a gente de ler o negócio, né? Eu estou no versículo 24. Vou ler aqui em outra tradução. E aqui está a mesma coisa. Ah, não. Ó. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos seria pequenos miniaturas, isso. Nichos de Diana, e o que dava muito lucro para eles. Porque naquela cidade ali, gente, tinha o templo de Diana, que era uma deusa. E esses camaradas faziam pequenos miniaturas de deuses, de Diana, para adorar, né? E fazia todo sentido naquele ambiente que eles estavam. Então, versículo 25, os quais, havendo-se ajuntado com os oficiais, eu só sei que esse Demétrio, o que ele fez? Eu não vou ler, não. Ele falou assim, ó, ele juntou a galera e falou assim, pode falar. Não, o que acontecia? O que acontecia aqui era o seguinte: o povo de Israel só adora um Deus. Israel é monoteísta. Eles não têm mais de um Deus. O Deus de Israel é Yahvé. E acabou. Eles não adoram outro Deus. Tanto que eles não aceitam Jesus, porque os conservadores, né, os judaizantes, os judeus, os que praticam o judaísmo, eles falam, não, Jesus não era Deus. Eles não creem na trindade, porque eles falam assim, é 3 deuses, não. Aí eles pegam a palavra assim, ouve Israel, o Deus é o único Deus. Então eles não creem na trindade, no Espírito Santo, em Jesus, eles creem em Deus, e acabou. Então, o povo de Israel, ele é um povo monoteísta, só tem um Deus. Só que o Israel estava sob o jugo de quem? De Roma. E Roma tinha milhares de deuses. Então o que Roma fazia? Deixava aquele milhão de deuses para lá, e o povo judeu ficava com Deus deles também. Tipo assim. É igual hoje então. É tipo hoje. Cada um tem o seu, entendeu? Então eles falavam assim, ó, nós temos 1 milhão, o judeu só tem um, ele fica com esse um dele, mas não interfere em nós com os nossos 1 milhão de Deus aqui, entendeu? É tipo isso. Aí Paulo chega naquela região ali, onde que tinha, né, um templo da grande deusa Diana, que vai estar falando no versículo 27, né, o grande aí é porque está escrito grande, né, porque eu acho ela grande.
E eles falam o seguinte, Paulo pregava contra isso. Você lembra que Paulo, no que ele falou lá no Deus Desconhecido, ele falou assim, ó, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Então Paulo já começou ali a pregar contra esses deuses que eram feitos. Então essa galera aqui, eles deu uma revoltada. Demétrio agora ele faz um motim ali para poder pegar Paulo, né? Aí fala assim no versículo 28, ó. Ouvindo isso, encheram de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então os discípulos falaram com Paulo assim, não, Paulo, você não vai lá não. Se você for lá, tipo assim, eles vão te matar lá. Entendeu? Amor, tô te vendo aí, tá? Ali, apertando o menino, né? Pegando o menino. Esqueceu que ela não estava dentro de casa. Aí eu tô aqui olhando para você, eu falei assim, já vai parar, não? Falei, trem. Aí os discípulos, eles pegaram 2 companheiros de viagem de Paulo. Tipo assim, vamos pegar esses 2, porque Paulo vai ter que vir cá. Aí os discípulos falaram assim, não, Paulo, você não vai lá não, se você for lá, esses caras vão te matar, velho. Então não deixaram ele ir para lá. Então, aliás, também, e querendo Paulo, beleza, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, rogaram que não se apresentasse. Uns, pois, clamavam de uma maneira entre outra, porque o ajuntamento era confuso. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, impedindo os judeus para diante. Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceu que era judeu, todos aqui tinha um camarada chamado Alexandre, que esse cara, no meio da confusão, ele falou assim, ele estava do lado da confusão, ele estava contra Paulo. Só que na hora que ele levantou para tomar a palavra, ele falou assim, não, gente, deixa eu tomar a palavra aqui, queria falar, apoiando os caras, né, tipo para pegar Paulo. Só que aí na hora que ele levantou, ele falou assim, eu também sou judeu. Aí na hora que ele falou que era judeu, a galera já não deu moral, porque Paulo era judeu, e eles, era a galera ali de Roma, ali, pessoal tudo misturado, cheio de Deus. Aí quando ele falou, também sou judeu, eu pensei, vai defender esse cara aí também, vai defender Jesus. Aí a galera começou a gritar, fez uma bagunça danada, e não ouviu esse tal desse Alexandre aí. Então, aí o problema foi que sobre essa questão desse Demétrio e o Deus, o templo da deusa Diana. Então, no versículo 38, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência, aliás, o que eles pegaram Paulo e levaram Paulo para, tipo assim, levaram ele diante dos soldados ali, né, diante de quem tomava conta daquele lugar ali, e falaram assim, esse cara aqui está fazendo isso, aquilo. Aí o cara de Roma, que não está nem aí para nada, fala assim, mas vocês estão discutindo coisa dos deus seus aí, de trem, não estou nem aí porque vocês estão falando, não. Achei que era trem importante. Vocês resolvem entre vocês. O cara falou isso, não quero saber disso não, resolve entre vocês. Então, versículo 39, mas se alguma outra coisa demandais, eu vou averiguar, em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Esse camarada falou o seguinte, assim, aqui, eu não tenho nada para tratar com vocês não, racha fora aí, vocês estão discutindo coisas suas, eu não quero saber disso não, racha fora todo mundo aí, tipo isso. Aí, versículo capítulo 20, Paulo agora vai para Macedônia e a Grécia, e depois ele volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muita palavra, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivessem de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Ou seja, os judeus aqui ainda, os judeus
os judeus estavam ainda atrás de Paulo, porque na verdade o que eles buscavam é matar Paulo. Nós vamos ver daqui para frente que os judeus, quando Paulo é preso, os judeus até tramam assim, eles tramam com o soldado assim, aqui, fala que Paulo, vocês vão querer ouvir Paulo de novo na audiência, tipo na audiência de custódia, na audiência para ele ser livre e tal, fala que vocês querem ouvir ele de novo, porque na hora que vocês estiver trazendo ele, nós vamos esperar ele, vamos matar ele. 40 caras fizeram um motim para na hora que Paulo estivesse passando, eles pegar Paulo e matar. Então o que eles queriam era isso. Aí, deixa eu ver aqui. Aí no versículo 17, discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o princípio dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevivieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Paulo agora, o que ele está falando com a galera? Gente, vocês me conhecem, vocês sabem o que é o meu propósito desde o primeiro dia que eu pisei nessa terra. Eu estou no 20, 19. Eu li do 17 até o 22. Ele falou assim, cara, vocês conhecem o meu coração, vocês sabem qual que é o meu propósito, vocês sabem tudo que eu fiz, que foi por amor do Evangelho. Ele falou assim, eu abri mão de anunciar publicamente, de ir pelas casas, eu testifiquei tanto para judeu quanto para grego, que a minha conversão é verdadeira, a minha conversão de fé. Paulo está falando para eles. Aí Paulo fala assim, só que eu vou voltar, eu vou ir para Jerusalém. Vou ir para Jerusalém, porque eu quero anunciar o Evangelho lá. E em Jerusalém era aquele lugar onde Paulo, quando ele se converte, ele quer voltar para lá para pregar. Só que Deus não deixa, fala assim, não, você não vai pregar para o povo judeu, você vai pregar aos gentios. E Deus tira Paulo dali, deixa ele no anonimato, um anonimato que ficou de 10 a 12 anos no anonimato, até que Barnabé encontra Paulo e põe o Paulo na jogada de novo, na viagem missionária, e Paulo volta a ter relevância. Então, aí Paulo falou o seguinte, mas eu vou voltar para Jerusalém, e eu não sei o que vai me acontecer lá. Eu vou voltar para Jerusalém. E Paulo está falando assim, por que a galera não quer que Paulo vá para Jerusalém? Por quê? Os judeus, cara, então todo lugar que Paulo está, em Tessalônica eles foram atrás, Atenas, todo lugar na Bereia, os judeus estavam indo atrás, se enganando atrás de Paulo. Eles queriam, na verdade, era matar Paulo. E Paulo falou assim, vou voltar para lá. Aí eles falam assim, cara, não volta não. Então, versículo 23, senão o que o Espírito Santo da cidade em cidade me revela, dizendo que não me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Ele fala com a galera, gente, vocês não vão me ver mais. Paulo sabia que quando ele fosse para Jerusalém não ia voltar mais. Véio. É tipo aquele cara que fala assim, eu vou pregar lá na Coreia do Norte, missionário. Esse cara aí é 99% de chance de você nunca mais ver ele. Um cara sair e falar assim, eu sou um missionário que eu vou para a Coreia do Norte e eu vou enfrentar o sistema lá, eu vou morrer na primeira semana, entendeu? Esse cara aí vai morrer. Então, aí Paulo fala assim, vocês não vão me ver mais. E, portanto, versículo 26, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo,
vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraíres os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ensinar com lágrimas a cada um de vós. Cara, olha o que Paulo está falando, versículo 32, agora, pois, irmãos, eu encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. Cara, olha para você ver, velho, olha agora o que ele continua, isso aqui, todo pastor coach tinha que ler, todo pastor que quer ser milionário, olha o versículo 33, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar a palavra do Senhor, Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram ao pescoço de Paulo e o beijavam, entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então Paulo, cara, sabe o que Paulo ele chegou num momento da vida dele, que ele falou o seguinte, cara, não tem jeito mais não, eu vou ter que ir, tipo, chegou a minha hora de ir, mas não esquece desses 3 anos que eu tive com vocês, eu dei testemunho de tudo, eu ensinei vocês, com lágrimas, eu ensinei vocês, ele falou assim, eu sei que depois que eu sair, vai vir lobos aqui que não tem dó do rebanho, vai levantar gente, inclusive dentro de vocês, da própria igreja aqui, para derrubar a igreja, velho. Então isso é a realidade dos nossos dias, velho. Eu lembro como se fosse ontem, nenhum de vocês estava aqui, com exceção da Lília e eu, nas reuniões só de pastores que iniciou a pandemia, depois pegou a liderança, o Bruninho começou a participar com nós, pegou os diáconos, presbítero, evangelista, e aí começou a vir a liderança, mas no início era só os pastores, e o apóstolo falava com todas as palavras isso, velho, ele falava, gente, isso tudo que nós estamos vivendo aqui era falado, velho, falava assim, vai ter um dia que nós não vai estar os pastores tudo aqui mais, velho, não vai ter jeito, vai ter que estar em outra igreja, e não tinha outras igrejas ainda, falava assim, vai ter dia que eu não vou estar aqui, vou estar em outra igreja, aí o pastor Kleber vai estar em outra igreja, o dia o pastor Tias não vai estar aqui, e aí, quem ficar aqui, como é que vai ser? É tipo isso aqui, ó, é Paulo falando assim, cara, eu preciso ir, e aí? E vocês que vão ficar aqui agora, vocês estão com o rojão na mão, velho, vocês estão com a bomba na mão, e agora vai levantar gente que vai querer, ele não tem dó do rebanho, sabe por quê? Sabe quem tem dó das ovelhas? É quem cuida das ovelhas. Rapaz, imagina um cara, ô Luciano, Ítalo, todo mundo aqui, você conhece um camarada que está casado com a droga, velho, cara dependente químico, não é você que convence ele do pecado, é o Espírito Santo, mas através da sua vida, você convida esse cara, você começa agora a conviver com esse cara, trazer ele para a igreja, cuidar desse cara, esse cara vai ter um dia que vai ter a recaída, vai voltar para a droga, você vai, busca esse cara de novo, traz esse cara, o cara começa a caminhar e o cara tá, velho, agora tá cantando e tá na juventude, o cara tá aqui, velho, tá queimando agora, e você sabia onde aquele cara tava. Se vier alguém e maltratar esse cara dentro da igreja, você vai ficar bravo demais, velho, porque eu vou com toda razão, porque quem cuidou desse cara foi você. Fala assim, aí você pode até falar com a pessoa assim, o Bruninho ganhou um cara para Jesus e eu vou lá e eu meto bronca no cara, faço o cara sair, ele falou assim, eu que fui lá de noite, tirei esse cara do meio da droga lá, tive que dar banho nesse cara, porque estava todo vomitado, mijado para a rua, e agora você vai tratar ele desse jeito para ele sair, quem cuidou dele foi eu sei o que eu paguei por esse cara, né? Então, quem dá valor é só quem cuida dessa forma. Por que às vezes aqui, eu trazendo para a nossa realidade, tem cara aqui
Tem membro que é diferente, Pedro. Vamos supor que o dia que você estiver pastoreando uma igreja, tiver um membro que você tem uma história com ele, que você cuidou daquele cara desde o início, conhece a família, você batizou os filhos daquela pessoa. Na hora que a família sai, te arrebenta, velho. Te arrebenta que você fala assim, cara, eu batizei os 2 filhos daquele cara ali, a filha estava na droga, eu fui atrás, entendeu? Eu orei, dia que foi no hospital, passou mal, quase morreu, eu estava lá, entendeu? Aí alguém cria um problema com aquela família, que a família fala assim, eu preciso sair da igreja, porque eu não posso ficar com isso aqui. Você que é o cara que acompanha aquela família desde sempre, você fica revoltado. Você fala assim, não é possível, não é possível. Então, é isso aqui que Paulo estava falando aqui, ó, vai vir gente que não tem dó do rebanho. Por quê? Essas galera não cuidou do rebanho. Eles vão chegar aqui e arrebentam. E é o que o apóstolo falava com nós na pandemia. Ele falava assim, gente, nós estamos firmando uma base aqui, porque quando abrir as portas das igrejas depois dessa pandemia, vai vir gente de tudo que é tipo para dentro das igrejas. Vai vir camarada que ele é crente já. O cara é crente, mas ele vai vir com a ideia dele para dentro da igreja. Ele vai querer inserir o que ele pensa dentro da igreja. Só que nós já temos uma visão. Aí nós temos que estar pronto para saber trabalhar esse cara, para não perder ele também. Entendeu? Então, tudo que ele falava, nós estamos vivenciando. Entendeu? E nós perdemos muita gente. Chegou gente nova, e de vez em quando vai, de vez em quando chega. Mas Paulo estava falando disso. Então, gente, vocês que vão ficar, cuida dessa galera aí, velho. E Paulo falou assim, vocês não vão me ver mais. Aí eles choraram. E foi aquela complicação. Aí agora, no capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém e ele já é preso, bacana, olha para você ver. A galera falou assim, Paulo, não vai, velho, não vai para Jerusalém, não vai para lá, não vai. E aconteceu que, separando deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte, a Rhodes. Aí sei que ali Paulo, no versículo 9, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-lhe ali por muitos dias, aliás, chegou a Judéia um profeta chamado Ágabo, o profeta aqui do Novo Testamento, chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Esse Ágabo, olha o que ele fez. Ele tomou a cinta de Paulo, ele não pegou assim, ó, tomou de Paulo assim, não, Paulo estava usando. Talvez a cinta estava lá assim, ó, ele pegou a cinta na mão, e ele ligou os seus próprios pés e as mãos. Ele fez assim, ó, tipo, pegou a cinta e amarrou assim, a mão e os pés. Ele falou assim, isso que vai acontecer com quem é o dono dessa cinta aqui na hora que ele chegar em Jerusalém. E a cinta era de Paulo. Entendeu? Então, ele profetizou o que iria acontecer com Paulo e o que de fato aconteceu. E ouvindo isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mais uma vez eles falaram assim, Paulo está vindo, Paulo. Até o profeta Ágabo aí, Deus já mostrou para ele, não vai, não vai. Falaram com ele. Mas Paulo respondeu, versículo 13, que fazei vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo, faça a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito o nosso preparativo, subimos a Jerusalém. Então, eles tentaram mais uma vez, aqui quem está narrando isso aqui é quem mesmo? Não. Lucas. Falei isso, ok? Lucas está narrando. Aí Lucas falou assim, como nós não conseguimos convencer o homem estava decidido. Não, ele era o evangelista. No versículo 8 fala aí, ó. Não.
Aquele Filipe era o discípulo. E aqui fala o seguinte, ó, no dia seguinte, partindo dali, chegou a Cesareia. É Filipe de Cesareia, a gente conhece ele como Filipe de Cesareia, entendeu? Chegou, estando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele, aí fala que ele tinha 4 filhas donzela que profetizavam, mas é o Filipe de Cesareia. Quando a gente vai citar ele, fala o Filipe de Cesareia. Então, aí aqui, no dia seguinte entrou Paulo na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Aí Paulo, ele, havendo saudado, contou-lhe minuciosamente o que seu ministério, o que Deus fez. Aí Paulo, ele contou toda a história para os anciãos, desde quando ele perseguia, ele estava indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo, ficou cego, Ananias foi até lá, ele voltou a enxergar, Deus tinha um propósito com ele, Deus chamou ele para pregar aos gentios, aí ele começou a contar tudo que ele passou até os dias de hoje, até o dia daquele momento. Aí, que na Bíblia fala assim, ó, a mulher de Ló virou estátua de sal e ela está lá até os dias de hoje. Está escrito assim na Bíblia, né? Mas é o dia de hoje até quando foi escrito. Então, aí Paulo vem relembrando, né? E ele falou assim, aí quando a gente teve a reunião, a gente decidiu que a gente não vai incomodar os gentios, quem que se achegar a Deus, a escolher a Cristo, eles não precisam circuncidar, nós já avisamos eles para eles só não comer comida oferecida, não ter relação sexual ilícita, né? Aí falou assim no versículo 25, ó, todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já havemos escrito, e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue sufocado, da prostituição e tal. Quanto os 7 dias estavam quase a terminar, o judeu da Ásia, vendo no templo, eles falaram o seguinte com Paulo, assim, esse cara deu uma ideia para Paulo, falou assim, Paulo, eles estão te procurando, eles vão te matar, velho, estão te procurando, o judeu. Por que eles estão te procurando? Porque eles estão achando que você não segue mais a lei de Moisés. Só que Paulo era judeu, ele seguia a lei. Só que ele defendia que Jesus era o Cristo, que os profetas tinham falado. Aí eles estavam contra Paulo. Aí o que o cara falou? O cara deu uma ideia para Paulo, falou assim, Paulo, você vai fazer o seguinte, você vai preparar uma oferta. Eles tinham um período de 7 dias, onde eles se preparavam para ofertar algo dentro do templo. Então eles falam assim, ó, tem 4 dos caras aqui que vai fazer um propósito essa semana aí, Paulo, tipo na minha tradução, ele está falando isso. Tem 4 caras aqui que vão fazer um propósito essa semana, participa com ele do propósito. Rapa a cabeça e se abstém de tudo aí, e no final dos 7 dias você vai lá no templo e oferece no templo. Porque eles vão te ver oferecendo no templo, vão falar, não, esse cara, ele prega Jesus, mas ele segue a lei, porque ele está aqui no templo. Aí Paulo fala assim, não, beleza, vou fazer isso então. Rapou a cabeça, por isso que a gente vê o Paulo carecão lá no filme, né? Aí ele rapa a cabeça, participa daquele momento, os 7 dias. Aí aqui, ó, no versículo 27, ó, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, aqui era Paulo, alvoroçou todo o povo e lançaram mão nele. Pegaram Paulo, lá no templo. Viram ele no templo, falou assim, uai, mas esse cara aí não é o cara que está pregando que Jesus ele é o Messias, é o Filho de Deus? Pegaram ele lá no templo. E clamando, varões israelitas, esse é o homem que por toda parte tem ensinado contra o nosso povo, contra a lei e contra esse lugar, ou seja, ele estava no templo, né? E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. Por que ele falou que ele colocou o grego? No versículo 29, porque tinha visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, ou seja, esse Trófimo era um cara grego. Aí eles pensaram assim, esse cara, além de estar ensinando contra os ensinamentos nossos, ele pegou um grego e está trazendo cá para dentro do templo. Mas esse Trófilo não estava lá dentro do templo, é porque eles viram ele andando com Paulo.
Então eles pensou assim, Paulo já está falando contra nós, contra o templo, e ainda ele trouxe um grego para cá, nossa, esse cara está querendo morrer mesmo, Paulo. Aí pegaram Paulo, arrastaram para fora do templo, e fecharam a porta, e procurou matar Paulo. E chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém... Aí, estava um alvoroço aqui, e eles iam matar Paulo, velho. Aí chegou um aviso para uma alta autoridade lá da cidade, né, de Jerusalém, que estava tendo uma confusão naquele lugar. Aí os soldados foram para lá, chegou lá, Paulo estava a ponto de ser morto, na porta do templo. Aí esse cara falou assim, o que está acontecendo? O que vocês estão matando? O que vocês estão querendo fazer com esse cara aí? Aí o Paulo, eles vão lá e pegam Paulo, aí o povo começa a falar o povo provavelmente falando em hebraico, o cara grego não estava entendendo nada, e o cara lá no meio, o Paulo no meio, aí Paulo de repente fala em grego com o soldado. Aí o soldado fala, você fala grego? Aí eu falo. Aí o soldado pega Paulo, tira o Paulo do meio da multidão, e a multidão alvoroçada, mata ele, mata esse cara, gritando para matar. E o soldado não estava entendendo, porque eles estavam falando em hebraico, tá? Aí o que acontece? Aí Paulo, antes de entrar para dentro do palácio lá, porque eles estavam protegendo Paulo, para entender o que tinha acontecido, porque eles queriam matar Paulo. O soldado não sabia. Aí Paulo fala assim, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com o povo. Aí o soldado fala assim, não, beleza. Aí a Bíblia vai falar aí, ó, que Paulo começa a falar em hebraico, para o povo entender. E o soldado não entender, o grego. Aí Paulo começa a falar em hebraico com o povo. Aí o povo cala a boca todo mundo. Aí Paulo começa a fazer um discurso em hebraico. Ó, quer ver, ó, discurso de Paulo. Varões, aqui ó, versículo 40 primeiro. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quanto a mim, sou judeu. Aí Paulo vai falar com eles em hebraico, eu sou judeu, gente. Eu sou nascido em Tarso, da Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, instruído na lei, tal. Aí ele começa a falar com a galera, ele começa a contar o testemunho dele. E até que eles escreveu, ó, aí ele conta que ele estava a caminho de Damasco, que ele teve um encontro com Jesus, aí veio uma voz, falou com ele assim, ele falou assim, quem é você? Quem é? Aí ele falou assim, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E o povo estava tudo calado ouvindo Paulo falando. E, quer ver, ó, os homens que estavam com Paulo viu, mas eles não viram, aliás, os homens de Paulo ouviu o clarão, mas não ouviu a voz, tá? E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim, vi aquele que dizia, dá-me pressa, receberão testemunho. Eu sei que eles escutam Paulo, quer ver? Aí ele vai falar de Estevão, ele fala assim, gente, eu perseguia cristãos, eu fazia a mesma coisa que vocês estão fazendo, tanto que eu segurei a veste daqueles caras que matou Estevão, apedrejou, eu estava lá, eu concordei com aquilo, eu fazia a mesma coisa que vocês estão fazendo, só que aí ele quis falar o seguinte, aí no versículo 21, olha aqui, no versículo 21 que começa o problema, aí ele fala assim, ó, e disse-me, vai, porque hei de te enviar os gentios de longe. Isso aqui, você lembra? Jesus, quando Ananias chega, vocês estão aqui comigo todo mundo? Tá. Vocês estão muito calados, né? Quando Ananias chega e Paulo está cego, Deus falou com Ananias, vai lá e ora, que esse camarada eu vou levar ele aos gentios, né? Ele vai pregar aos gentios. Então, os judeus, ele não era exclusivista. Você lembra o problema que Pedro teve? Porque Pedro falou assim, eu não vou comer coisa consagrada, aí Deus falou que isso não chama de, aliás, coisa impura, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Aí naquele momento Pedro começou a entender que Deus veio para o gentio também. Aí ele foi lá em Cornélio, pregou e tal. Só que você vê que a visão do judeu é exclusivista, ele acha que Jesus é só para eles. Paulo está contando o caso todo, e todo mundo calado ouvindo Paulo.
Paulo falando, não, gente, eu era assim também, perseguia, encontrei Jesus, tal. Na hora que Paulo falou no versículo 21, que ele ia para os gentios, ou seja, não é exclusividade do judeu, aí os caras piraram a cabeça. Versículo 21. E disse-me, vai, porque hei de te enviar os gentios de longe. Versículo 22. Ouviram-no até essa palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra esse tal homem, não convém que ele viva. Ou seja, o povo tinha calado a boca todo mundo, vamos ouvir o que esse cara tem para falar. E ele falando em hebraico, metendo bronca em hebraico lá, todo mundo ouvindo. Mas na hora que Paulo fala assim, e eu fui enviado aos gentios, ou seja, não foi para o judeu, foi para os gentios a eles. Não, os caras, mata esse cara, é doido, entendeu? Eles não... Aí ele falou assim, não dá ideia. Aí, o que acontece agora? Paulo era um cara muito esperto, velho. Aí na hora que o centurião pega Paulo, fala assim, esse povo tá querendo te matar, vou prender você. Na hora que ele fala assim, aí Paulo fala com ele assim, você vai prender um cidadão romano? Aí ele, você é romano? Aí ele, sou romano. Aí o cara, porque Paulo falou em grego com ele, você vai prender um cidadão romano que não tem crime nenhum contra ele? Aí o cara baixou o centurião, né? Aí fala assim, ó. Hã? Não sei se era talvez pelo, sei lá, sotaque, talvez tinha algum documento para mostrar. Eu acho que tinha um documento. Porque o centurião pergunta a Paulo aqui agora como é que Paulo conseguiu a cidadania romana. Olha para você ver, ó. Aqui, ó, no versículo 25. E quando estavam atando com correia, disse Paulo ao centurião, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, és romano? Ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadania. Ou seja, esse cara comprou a cidadania romana, o centurião. E Paulo falou assim, eu sou de nascimento. Eu sou romano porque eu nasci aqui. Então, aí, ó, e logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que Paulo era romano, visto que tinha ligado. Rapaz, Paulo, ele era romano, provavelmente o pai de Paulo é quem comprou a cidadania, era como se eu me tornasse cidadão, né, e a partir de mim eu legalizasse o meu filho, que está lá no Brasil, né, tipo isso. Então, mas e tinha muito isso na época. Então, o centurião aqui, você vê que ele comprou a cidadania romana, e precisou de muito dinheiro. Paulo falou assim, não, eu sou de nascimento, eu nasci aqui, eu sou romano por causa disso. Então, Paulo agora ele vai para o Sinédrio, tá? Diante do Sinédrio, ele está diante do Sinédrio, aí eles falam assim com ele assim, ó, porque é o seguinte, até aqui Paulo não tinha sido acusado de nada, porque tudo que eles iam falar, na hora que chegava diante do governo de Roma, o Roma falou assim, cara, não vou mexer nessa conversa, isso aí é coisa suas aí, ó, de judeu, de um tal de Jesus, vocês decidem, o que vocês decidirem para mim tá bom. Então, eles chegaram diante do Sinédrio, na hora que Paulo foi falar, um sacerdote chamado Ananias, falou assim, chamou Paulo de tolo, aí quem estava perto de Paulo deu um tapa na cara de Paulo, assim, pá, deu um tapa na cara de Paulo. Aí Paulo falou assim, chamou Ananias, né, tipo assim, na minha tradução, ô vacilão, por que você fez isso, rapaz? Aí, eu tô falando aqui e você está fazendo isso aí o pessoal falou assim, ó, você está falando contra o grande sacerdote Ananias? Falou com Paulo. Aí Paulo falou assim, não sabia que ele é sacerdote, porque se ele fosse sacerdote eu não falava assim, se eu soubesse eu não falava assim, porque a lei proíbe isso. Ou seja, Paulo estava mostrando para ele que ele conhecia a lei. Aí Paulo aqui, diante do Sinédrio, o que Paulo fez? Ele viu que no Sinédrio tinha dois grupos, saduceus e fariseus. Gente, fica ligado aí que nós vamos terminar esse trem hoje, hein? Está quase chegando aqui no final. Tinha fariseus e saduceus dentro do Sinédrio. Os saduceus, eu não sei se vocês lembram, quando eu li sobre os saduceus, lá em Lucas, no templo, os saduceus, eles não acreditavam em anjo e eles não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditam nisso. Os saduceus não acreditam em ressurreição e não acreditavam em anjos. E vai falar isso aqui no versículo 23. Aí Paulo, ele está diante de fariseus e saduceus. Aí de repente Paulo joga uma bomba lá no meio. Aí ele fala assim, irmãos, eu também sou fariseu.
Eu também fui criado aos pés de Gamaliel, conheço a lei, eu sou fariseu como vocês. Sabe por que eu estou sendo julgado aqui? Porque eu creio na ressurreição. Eu falei que Jesus morreu e ressuscitou. E os caras não acreditam em ressurreição, por isso que eles estão me julgando aí. Estou falando que Deus me apareceu em visão. Aí os fariseus falaram assim, não, você está sendo julgado, por isso nós acreditamos nisso. Aí os saduceus, não, nós não acreditamos. Aí teve um racha no fariseu, no Sinédrio agora, porque os saduceus não acreditavam, e os fariseus acreditavam, e Paulo lá no meio jogou essa bomba. Eu estou sendo acusado só porque eu acredito em ressurreição e acredito em anjo. Aí os fariseus, não, mas eu também creio nisso, esse cara não deve nada não. Ao saduceu, não, mas a gente não acredita. Paulo jogou essa bomba para eles, ó. Olha para você ver, ó. Havendo dito isso, no versículo 7, entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E indignou-se, e originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal nós achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Ou seja, se algum espírito falou, é de Deus, porque a gente crê nisso. Nós somos pentecostal, né? Tipo isso. E os saduceus é reformado, né? Tipo isso. Aí começou aquele problema ali. Aí os judeus agora, eles fazem uma conspiração para matar Paulo. Porque é o seguinte, Paulo estava sendo jogado de um lado para o outro. Ele ia para uma... Você lembra que Jesus foi jogado por uma autoridade aqui, veio para cá, e ele volta para lá, volta para cá. Paulo está a mesma coisa, vai jogado por uma autoridade, ele vai para os judeus, vai para os romanos e tal, até que ele fala assim, eu quero ser julgado, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado pelo imperador. Eu quero ser julgado lá. E pronto, acabou. Então eles não podiam fazer nada, quem tinha que julgar era esse camarada e pronto. Então, aí Paulo agora... Eles fazem uma conspiração, que eu falei com vocês que eles juntam 40 homens e falam assim, ó, fala que vocês vão rever o caso de Paulo, porque na hora que ele estiver indo para ser revisto o caso, nós vamos matar ele. 40 cara, isso está no versículo 13. E eram mais de 40 o que fizeram esta conjuração, tá? Aqui vai falar alguma coisa, tipo da irmã de Paulo, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Isso, versículo 16, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, entrou na fortaleza e falou para Paulo. Aí quando o sobrinho de Paulo chegou e falou para ele, Paulo falou com o sobrinho dele assim, ó, vai lá e fala com o cara então, fala lá com o cara que vai me julgar, avisa ele, o tribuno, fala com o tribuno porque eles vão me matar. Aí ele vai lá, conta para o tribuno vai e fala o seguinte assim, ó, com o menino, não fala para ninguém que você me contou isso aí não. Aí o tribuno faz o seguinte, ele reforça a guarda. Manda 200 soldados, 60 cavaleiros, mais 100 lanceiros. Eu não lembro se é esse número não, mas quer ver, ó? Mas vamos ver aqui, só para a gente... particular, e os judeus consertaram, tal. Aqui, ó. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens... Aí, estão tentando matar. Aí, no versículo 23, e chamando 2 centurião, lhe disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 cavalos, 200 lanceiros, porque nós vamos para Cesareia, e nós vamos levar Paulo. Então, ele reforçou o soldado para levar Paulo para Cesareia. Versículo 35. Ouvir-te-ei quando também aqui viesse os teus acusadores, e mandou que guardasse o pretório de Herodes. Paulo agora, no versículo 24, capítulo 24, Paulo perante o tribunal do governador Félix. Paulo a mesma coisa agora, velho. Ele vai diante do governador, ele faz a mesma defesa. Paulo aqui nesse período, cara, ele ficou... Quem viu o filme de Paulo aí? Todo mundo viu o filme? Quem não viu ainda? No filme, mostra assim Paulo numa prisão, que ele ia no jardim da casa, ele ia no jardim lá, trocava uma ideia, inclusive, com o cara que era o chefe do, tipo o tribuno lá, o governador, onde Paulo estava preso. Paulo conversava com esse cara.
Aí Paulo ficava no jardim, sentava com o cara lá, os dois batiam papo, Paulo instruía esse cara, mas o Paulo era um prisioneiro. Mas ele era um prisioneiro, tipo isso, ele não podia sair do palácio, mas ele estava preso. Tanto é que da prisão, ele estava mandando carta para os outros. Tem as cartas de Paulo, a Timóteo, a Corinto, aos romanos, tudo lá. Estava na prisão, escrevendo, ó. Aí o pessoal ia lá, encontrava com ele, Timóteo, Marcos, e ele falava assim, ó, leva essa carta aqui para fulano. Anos, ele ficou mais de 2 anos preso assim. Ficou nesse negócio assim, nesse lenga-lenga, manda ele para cá, manda para cá, até que ele aguardasse o julgamento que viesse do imperador. Aí, no capítulo 24, versículo 27, olha o que diz. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Ou seja, o cara que era Félix era o governador. Félix foi o cara que mandou prender Paulo. Paulo ficava preso, mas era aquele negócio, uma prisão tranquila. Só que esse cara, na hora de passar o bastão, em vez de liberar Paulo, ele manteve Paulo preso. Ele falou assim, não, deixa Paulo preso, porque ele queria fazer uma média com os judeus. Deixou Paulo preso. Então, a partir do capítulo 45, Paulo comparece perante Festo, que era o sucessor, né, do camarada, e apela para César. É aonde que Paulo fala assim, eu quero ser julgado pelo imperador, eu quero ir para César, ele é quem vai me julgar, porque eu sou cidadão romano. Aí ele apela para isso aí. E, quer ver, ó? Versículo 7. Chegando ele, o rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podia provar. Mais uma vez, os judeus, Paulo está aqui, 2 anos preso, e os judeus ainda estão querendo matar Paulo, e ainda eles estão querendo falar que o que Paulo ensinava era contra a lei, era perigoso e tal. Aí Paulo agora, a partir do versículo 8, ele faz a defesa. Ele fala assim com a galera assim, gente, o que eles me acusam, eles não conseguem provar. Eu vivo a mesma lei que eles vivem, eu sou judeu, igual eles, fui ensinado na mesma religião deles. A nossa diferença é que, de fato, eu creio que Jesus é o Messias, e isso eles não creem. Eu creio que Jesus é o Messias, mas eu cresci e fui ensinado na mesma religião deles. Então, isso que eles estão falando é mentira, e eles não conseguem provar nada disso, ninguém nunca provou, tipo isso. Então, versículo 9. Todavia Festo, querendo com prazer aos judeus, respondeu a Paulo e disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Olha para o que o cara propôs. Você quer ir lá para Jerusalém, para ser julgado lá? Se ele for julgado lá, meu filho, ele ia ser morto. Ele ia falar assim, não, você está condenado, eles iam matar ele, porque lá em Jerusalém, no caldeirão não aconteceu com Paulo, aconteceu com João. E é assim, não está na Bíblia, é a tradição que fala que aconteceu isso com João, entendeu? Esse do caldeirão não está na Bíblia, não. Aí Paulo fala o seguinte assim, ó, no versículo 10, estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Eu não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, eu não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então, ele é levado agora, ele fala o seguinte, eu quero ser julgado por César. Aí Paulo perante o rei de Agripa, né, e versículo 21, mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augustus, mandei que o guardasse até enviar César. Então Agripa disse a Festo, bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões, sendo trazido Paulo, mandado por Festo e tal. Aí Paulo aqui faz a defesa dele agora diante desse camarada também, Agripa.
Aí o que acontece esse camarada? Olha o seguinte, ó. Versículo 25. Deixa eu ver, apelando para Augusto, porém não tô, principalmente Agripa, depois de interrogado, por essa razão envia preso, ficar. Ó, depois, aí no versículo 26, capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me porventuroso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Aí Paulo aqui, mais uma vez agora, ele vai contar toda a história dele de novo. Ele vai falar do seguinte, quem ele era, o que Deus fez com ele, e ele vai começar aquele passo a passo de novo, e inclusive a gente falou do capítulo 26, você anotou o 26, é o 26 o que, Edivaldo? Que Paulo fala de novo, você chegou a anotar numa aula aí, ó, que Deus ele falou com Paulo e ele ia voltar a aparecer para Paulo de novo. 16, ó, quer ver? Isso mesmo, ó. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, e te pôr por ministro a testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, isso aqui Deus falou com Paulo. Paulo, eu estou te mostrando algumas coisas agora, só que eu vou te mostrar outras coisas ainda. Ou seja, quando Paulo teve um encontro com Cristo, lá no início, não foi só ali. Paulo teve outros encontros. E Deus mostrou, porque não tem lógica se não mostrasse. Paulo escreveu quase o Novo Testamento inteiro. A doutrina da igreja, esse homem escreveu toda, entendeu? Então, e ele que é o cara que viajou implantando igreja, e assim, precisava ser Paulo, porque ele conhecia demais, a doutrina era muito forte. Se não fosse um cara compulso de Paulo, as igrejas iam ser fracas, as igrejas que ele implantou, entendeu? Então precisava ser um cara bruto igual ele. Capítulo 27, nós já estamos terminando, tá, gente? Ó, vai dar certinho, hein? Capítulo 27, Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Aqui acontece que esses camaradas estão indo para a Itália, e o navio agora pega uma tempestade muito grande, e Paulo fala o seguinte com ele assim, gente, eu estou vendo que a nossa caminhada aqui, a nossa viagem vai ser complicada e vai ter morte. Vai ser complicado, vai ter até morte. Quer ver, ó? Vamos ver aqui se eu acho onde que ele fala disso aqui. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo... É o 10. Então vou ler o 9. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ensinava, dizendo, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então ele quis continuar a viagem com destino aonde? A Itália. E esses caras estão partindo para a Itália, e o vento soprando, aquele trem todo, aquela doideira, e no final, aí eles sofrem um naufrágio, Paulo ora pela tribulação do navio, Deus intervém, Paulo fala com a galera assim, gente, não preocupa não, porque um anjo do Senhor me falou que não vai acontecer nada com ninguém aqui do barco aqui, entendeu? E nós vamos sair todo mundo bem. Versículo 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, olha aqui agora, quando o navio estava a ponto de chegar numa ilha, mas eles não sabiam, porque eles não conseguiam ver, porque a tempestade estava muito grande, os soldados tiveram a ideia, vamos matar os presos, para que nenhum deles fugisse, né? Eles não fugissem escapando a nado, para eles não nadar e fugir do barco. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, ou seja, porque eles estavam para chegar em terra, eles mediram assim, ó, a Bíblia fala aqui na história, que eles mediram a profundidade de onde eles estavam, deu 35 metros, aí depois eles mediram a profundidade de novo, deu 20 metros,
e eles estavam com medo do navio bater nas pedras e eles morreram, o navio quebrar ali, eles morreram, não estavam vendo nada. Aí eles jogam a âncora para trás para o navio parar. Aí eles tiveram a ideia, vamos matar os soldados, os presos, para ninguém fugir. Só que aí o centurião falou assim, não, vai fazer isso não, senão ia matar Paulo também, porque Paulo era preso. Ele falou, não vai matar não, esse cara orou aqui, rapaz, Deus interviu, nós estamos todo mundo vivo, porque esse cara orou aqui, ó. Aí ele fala assim, não, dos escravos, quem está preso e que souber nadar, já pula do navio e vai nadando, já salva a sua vida já, bacana, já pula aí e racha fora nadando até na terra aí, ó, para você não morrer, não ter risco aqui, sei lá, o navio vai e bate nas pedras aí. E os demais, versículo 44, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Capítulo 28 e último agora, chegamos no último, hein? Paulo em Malta, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, ou seja, estava frio, eles molhados, tinham pegado chuva, tempestade, esses camaradas acenderam a fogueira, porque estava frio, para eles se aquentarem na fogueira, né? E aí, olha você vê, quando Paulo, vocês lembram, acho que ele está lá em Filipenses, Paulo vai contar assim, rapaz, eu já fui apedrejado, já fui espancado, sofri naufrágio, já fui picar de cobra. Aí o picar de cobra é agora, rapaz. Na hora que ele desce lá na ilha de Malta, eles estão lá no meio lá ao redor do fogo se aquentando. Parece que Paulo fez igual aqueles meninos, né? Foi lá mexer assim, ó, no fogo assim, menino. Aí no meio dos gravetos sai uma cobra e pica Paulo. Pica Paulo, morde Paulo, e Paulo sacode a mão com a cobra agarrada nele. E o pessoal viu, o pessoal da ilha viu. Aí eles pensou assim, olha o que o pessoal pensou, rapaz, esse cara é porqueira mesmo, viu? Porque Deus livrou o povo do navio para não morrer afogado. Ele chega aqui, uma cobra pica, ele vai morrer pela cobra. Esse aí é bandido mesmo, esse aí tinha que morrer mesmo, né? Salvou lá, mas Deus mandou justiça para ele aqui, ele vai morrer aqui. Só que aí o que acontece? Paulo sacudiu a cobra, e a cobra caiu dentro do fogo e pegou fogo. E eles ficaram assim, não, esse cara vai cair duro uma hora dessa aí, ficaram olhando para ele. Porém, a hora foi passando e Paulo não sentiu nada. Ele não passou mal, nem aconteceu nada. Aí, olha, você vê como é que ser humano é. Aí, o que ele falou assim? Esse cara é Deus. Olha, você vê, ó. E aconteceu, quer ver, ó, no 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudaram de parecer e diziam, é um Deus. Ah, meu Deus do céu. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre, que é isso? Disenteria. O que está escrito nos seus aí? Disenteria, é isso mesmo, né? Disenteria acho que é uma diarreia, né? O pai de Públio, esse camarada, o pai dele estava enfermo, né? E Paulo foi ver esse cara, orou, pôs a mão nele e ele foi ficar curado, o cara. O Paulo estava lá, sofreu um naufrágio, saiu do naufrágio, foi picar de cobra, aí não sentiu nada, o pessoal achou que ele era um Deus, aí chegou na casa do cara, o principal da ilha, chegou lá, Paulo orou para o pai dele foi curado. Aí o pessoal pirou a cabeça mesmo. Feito isso, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam, olha para você ver, os quais nos distinguiram também como muitas honras e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias, ou seja, voltaram para navegar e eles deram tudo aquilo que era necessário. Agora, do versículo 11 em diante, Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E, quer ver, ó,
versículo 14. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, depois dirigir a Roma. E de lá, ouvindo irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e vendo-os deu graças a Deus e tomou ânimo. Aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus juntos e lhe disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo de nos examinar, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César. Então Paulo aqui, ele conta o caso de novo. Gente, eu estou sendo perseguido, desde muito tempo lá atrás, quiseram me prender, e eles me prenderam, e eu apelei para César, para ser julgado, não em Jerusalém, e ser julgado por César. Por esta causa vos chamei, versículo 20, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Paulo está falando o seguinte: por causa do evangelho que eu prego, eu estou nessa cadeia. Então lhe disseram: nós não recebemos nada acerca de ti. Ou seja, ninguém falou mal de você para nós não, Paulo. Ninguém mandou nada não. Algumas da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, ele falou assim, ó, nós estamos ouvindo também a respeito dessa seita que você faz parte aí, viu, Paulo? Tipo assim, ninguém vem cá falar mal do você para nós, mas nós estamos ouvindo falar aí que vocês estão fazendo um problema aí mesmo, essa seita aí que crê em Jesus, tipo isso, o cara falou para ele, né? E, havendo eles assinalado, um dia, muitos foram ter com ele à pousada, os quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, quanto pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Alguns criam no que diziam, mas outros não. E como ficaram entre si discordes, e despediram dizendo essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui Paulo agora traz uma palavra lá de Isaías, porque Paulo ele pregou o evangelho para essa galera, que ele ficou com eles, uns criam, outros não. Aí Paulo vai chama aqui para a responsa uma palavra que está lá em Isaías, ele fala assim, ó, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvidos ouvirei, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entenda, e que se convertam e que os cure. Ou seja, o profeta Isaías falou assim, ó, vai ter um povo, que esse povo você vai pregar para eles, eles vão ver, mas é como se não tivesse visto. Eles vão ouvir, mas não vão dar ouvido, ou seja, escutam, mas não dão ouvido. Eles não vão mudar de vida, ou seja, vão ver, mas não vão enxergar, tipo isso, vão ouvir, mas não vão dar ouvido. Eles vão ter a oportunidade de mudar de vida, mas não vão mudar de vida. Isso, Paulo trouxe essa prerrogativa agora e falou assim, cara, o que está acontecendo com vocês é o que os nossos pais que leram para nós, o que o profeta Isaías relatou. Seja-vos, pois, versículo 28, vamos ler do 28 ao 31 para a gente terminar. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ou seja, Paulo está falando assim, essa salvação vai vir para os gentios e eles vão ouvir. E, rapaz, tem um trem forte aqui, ó, meu Deus. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por quê? Aqui judeu agora de novo. Ó, o problema é o judeu, velho. Jesus não teve problema com o mundo, velho. Quando ele teve aqui na terra, ele só teve problema com a igreja. Só a igreja que dava problema. Então, por isso que hoje, quando a gente fala assim, a igreja é capaz de sinalizar um cara que não pode tomar ceia, não, eu vou te excluir você porque você não pode. A igreja não tem condição nenhuma de fazer isso, velho. Não tem condição nenhuma de fazer isso. Porque quando Jesus estava aqui, o único que deu problema para Jesus foi a igreja. Só os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, só esses caras que
que atrapalhou tudo. Jesus, ele estava com as prostitutas, com os cobradores de imposto, só com essa galera. E a igreja era santa. Qual caso você fala? O lixo ali era onde Jesus estava. Tipo, Jesus estava no lixão. E os que estavam de longe assim olhando, Jesus nem foi lá perto. É tipo isso. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugava e recebia todos quanto vinham ver. Ou seja, era uma prisão, mas que ele podia ter acesso. Ele estava preso agora em Roma. Preso em Roma. E ele não sai dessa prisão, tá, gente? Ficava um soldado com ele. No filme lá você vê um soldado, no filme de Paulo, o soldado com ele assim, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, ele estava preso, ficou aqui por 2 anos preso, um soldado fazendo a guarda, mas ele podia pregar sem impedimento, e ele podia receber visitas tranquilamente. As pessoas iam ver Paulo e ir embora e tal. Mas ele só não saía. Era uma prisão domiciliar que ele ficou. Tipo isso. Não, o Lula ficou lá em Curitiba. Não, tem o Roberto Jefferson, está em prisão domiciliar. Quem? Renan Calheiros. Bandido Calheiros. Versículo 28. Eu quero voltar no 28, seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Cara, sabe, aqui Paulo, a gente pode falar, não pode falar assim que ele está fazendo menção a isso, mas pode ser. Jesus, ele falou de uma parábola, ele foi na casa dos fariseus, e ele contou uma parábola. Um senhor tinha um campo, e ele arrendou esse campo. Vocês lembram dessa parábola? Ele pegou esse campo e arrendou para uns camaradas trabalhar lá. Os caras começaram a trabalhar, e depois de um tempo, esse pessoal tinha que pagar o arrendamento, né? Vou pagar o aluguel aqui, Aliás, o senhor, ele tinha um campo, e ele pôs os maquinários tudo no campo, ele pôs tudo, ele pôs uma fábrica lá. O campo era dele e a fábrica era dele, ele arrendou a fábrica para a galera. Para chegar, o pessoal falou assim, eu vou pagar para trabalhar na sua fábrica, eu alugo a sua fábrica. Mas o campo era do senhor e a fábrica também. Aí esses caras foram para trabalhar lá. Passado o tempo, o senhor falou assim, já está na hora de eu receber o aluguel que eu arrendei essa terra. Mandou os servos dele lá. Vai meus servos lá e recebe para mim. Só que na hora que os servos chegaram, o povo que estava trabalhando matou os servos. Falou assim, não, vão matar esse pessoal, vou pagar eles não. Aí matou o pessoal, beleza. Aí chegou a notícia para o senhor, mataram o servo lá. Ele falou, então eu vou mandar meu filho, porque meu filho eles vão respeitar. Afinal, meu filho é dono também. Chegou o filho do cara lá para cobrar, e eles mataram o filho também. Aí Jesus está contando essa história para os fariseus. Aí Jesus perguntou para os fariseus assim, o que vocês acham que vai acontecer quando o dono dessa vinha lá, era uma vinha, dessa fábrica aí, ele chegar lá, você acha que ele vai fazer o quê? Depois deles ter matado os funcionários e o filho dele. Aí, né, aí eles falaram assim, rapaz, eu acho, tipo assim, eu acho que vai dar ruim para os caras lá, né, que tá na fábrica lá, e ele vai tomar a fábrica desse pessoal, a vinha deles, e vai arrendar para outro povo também. Vai punir eles, porque eles mataram os servos e o filho, vai punir eles, tomar a vinha deles e arrendar para um outro povo que deu os seus frutos, ou seja, que paga certinho. Jesus estava falando o seguinte, a terra é de Deus, tudo que tem na terra é de Deus, e Deus chamou o povo de Israel, Jesus estava falando isso para eles, colocou o povo de Israel e falou assim, trabalha aí na terra que é minha, a vinha é minha, tudo está aqui é meu, mas eu deixo vocês trabalhar, apenas me honra com o que é meu. Aí quando os servos foram lá, os servos simbolizavam quem? Os profetas. Aí a gente lembra, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então,
o povo de Israel fez o quê? Matou os profetas. Aí depois ele falou assim, matou os profetas, vou mandar meu filho. Vê quem? Jesus. Jesus chega e morre também. Eles matam Jesus também. Aí a partir da morte de Jesus, o povo de Israel é tirado. Fala assim, ó, não é para vocês mais. Agora, isso aqui que vocês não querem, eu vou dar para os gentios. Dá para nós, nós só somos igreja hoje, nós só somos o Israel de Deus, porque Israel recusou. Ou seja, quando Paulo fala assim, ó, seja-vos, pois, notório que a salvação de Deus é enviada aos gentios, nós somos gentios, porque o povo de Israel é gentio, nós somos gentio, e os gentios ouvirão, ou seja, aquela vinha que foi tirada de Israel, foi dada aos gentios, e quando Jesus fala assim, ó, essa vinha vai ser dada a alguém que dá fruto, ou seja, aos gentios, os gentios vai dar fruto, porque quem tinha que estar dando fruto não quis, entendeu? Então, está dentro disso aí. Paulo ficou ali 2 anos, e é isso aí. Aí nós terminamos o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós precisamos ter... Foi quantas aulas em Atos? Porque a gente matou Atos aqui, ó. Quer ver? Acho que foi 6 aulas em Atos. Só de Atos. 6 aulas. Acho que é 6 mesmo. Eu tenho que olhar aqui no grupo da teologia. O último vídeo que eu mandei de Atos. Quer ver, ó? Não. Quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu ver aqui o último vídeo, ó. Atos, parte 4. Hoje foi a aula 5. Então foi 5 aulas em Atos. E em Gênesis nós já tivemos 7 aulas. Segunda-feira nós vamos finalizar Gênesis, tá? E aí eu vou ter que fazer na segunda-feira igual eu fiz hoje, dar uma passada mais correndo, para dar tempo da gente finalizar o livro de Gênesis. Então, alguma pergunta aí, gente, sobre Atos? Para a gente poder finalizar, partir. Só 2 de cada vez aí, porque senão... Aham. Tem. Ele, por exemplo, nesses dias que ele estava, desse dia de preparo, desses 7 dias para ele ir no templo, que ele rapou a cabeça para poder ofertar, era um período de 7 dias que eles se preparavam para isso, e era um período de jejum, era um período de separação, esses caras não tinham relação sexual, não tinha nada. Embora Paulo, a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro se ele foi casado um dia, se ele tinha mulher, provavelmente quando ele iniciou o ministério dele, ou ele estava viúvo, ou a mulher dele abandonou ele. Mas que ele era casado, ele foi casado. Ele foi porque ele fazia parte do Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio, só podia fazer parte se fosse casado. Não fala. Então... são 2 opções. Ou ele era viúvo, ou a mulher dele o abandonou pela vida que ele tinha de viagens, né? Porque casado ele era. Porque é o seguinte, o judeu, um cara de respeito, um cara que fazia parte para fazer parte do Sinédrio tinha que ser casado, e ele fazia parte do Sinédrio. E um cara de respeito judeu, ele é casado. O judeu de respeito, de alta patente, fariseu, esses caras, eles seguiam muito a lei, na risca, todo mundo tinha que ser casado, entendeu? Então, ou Paulo era viúvo, ou a mulher abandonou. Porque ele fala em 1 Coríntios capítulo 7 assim, bom seria se vocês ficassem igual eu, sem mulher. Ele fala isso. Ou seja, talvez ele ficou viúvo e não arrumou outra, ou a mulher abandonou e ele não arrumou outra. Entendeu? Então, fechou. Mais tempo. Isso, e ele vai falar justamente disso no capítulo 7. Ele vai falar justamente disso, no capítulo 7 de 1 Coríntios. Gente, então,
a próxima matéria que nós vamos ter depois dessa aqui vai ser Romanos. Romanos, aí, é arrebentando mesmo. Romanos talvez é topzaço. Romanos a gente ia precisar de umas 15 aulas. De coração, precisava disso aí tudo. Pra gente pegar Romanos assim, porque já começa assim, fortaço já, velho, Romanos, velho. Romanos, pra você ter ideia, os caras brutão, Martim Lutero, John Wesley, esses caras se converteram lendo o livro de Romanos, véio, entendeu? Esses caras se converteram lendo o livro de Romanos. É muito pai da igreja, muito cara que é brutão assim ao longo da história, se converteram quando teve contato com o livro de Romanos. E o Romanos, Paulo escreveu Romanos assim, porque ele não pôde ir para Roma. Você vê que ele tinha vontade de ir, mas ele não chegou aí. E como ele não pôde ir, ele escreve uma carta para Roma, falando assim, o que ele acreditava, o que era o evangelho para ele. Ele fala assim, eu não pude estar com vocês ainda, mas o que eu acredito no evangelho é isso. Aí ele fala tudo o que ele acredita, o que é o evangelho. Aí se imagina o que está em Romanos. Foi pentecostal. Nasceu no Pentecoste, né? Então já nasceu no fogo já, meu filho. 3.120. Isso. E Paulo saía pôr na mão todo mundo e o pessoal falando em mistério, filho. Foi desse jeito aqui. Gente, então vamos orar então. Segunda nós estamos de volta aí na última aula de Gênesis. E quarta-feira, nossa confraternização, meu Deus. Segunda-feira, 7h30 também. Terça não vai ter não, porque a gente finalizou Atos hoje. Então não vai precisar de ter 2 aulas semana que vem não. A gente precisa só da segunda para matar Gênesis. Tá? E quarta só entrar na carne. A carne. A gente Não, nós vamos fazer o seguinte, vocês podem trazer a família, tá, Bruno? Pode trazer a namorada, viu? Luciano também, pastor Luciano, pode trazer a namorada. Pode trazer a namorada, o Bruno pode trazer a Angel, se ela quiser vir, pode trazer, ô Ítalo, pode trazer a namorada, viu, Ítalo? Pode trazer a família pra gente estar junto ali, fechou? Se a Maria quiser vir, o Thales quiser vir, pode trazer, porque vai ser só um momento de descontração mesmo, nós não vamos ter momento do manto, de louvor, nada não, isso aí vou deixar para o pessoal da sexta-feira, um Brave Man, entendeu? Ali vai ser só carninha mesmo. Então vamos orar. Pedrão, ora para nós aí. E já dá a bênção apostólica também. Meu Deus, meu Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma aula. Que o Senhor possa estar abençoando a gente cada dia mais, ó Pai, dando mais entendimento, mais revelações da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar abençoando o pastor Tiesco, que ele possa ter mais revelações, possa estar tendo sabedoria para nos ensinar, Senhor Jesus. Muito obrigado por até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. E vamos entrar de férias agora, que todo mundo continue ligado, estudando, que o Senhor possa continuar nos abençoando. E que podemos ir para casa salvos em nome de Jesus, em segurança. Amém. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as outras consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a igreja diz, amém.